Seja bem-vindo à Prime Tecnologia, seguindo mais uma série de tutoriais sobre ferramentas Open Source. Nós vamos estar falando do Timcache. É uma ferramenta que permite o acesso a conexões RDP, tá? E é uma das poucas que, se não a única, que se conecta através do Remote App. Então, vamos dar início ao vídeo. Aqui eu vou estar mostrando basicamente a estrutura que vai ser usada. Então, nós temos um servidor, tá? Esse servidor roda o Proxmox e nós temos aqui a nossa máquina com o caderninho que roda o Linux. E no nosso outro servidor virtualizado, nós vamos ter o Windows Server na versão 2019, ok? Então, vamos começar o processo através do Windows Server. Então, aqui nós vamos acessar o console, tá, do servidor. Vou estar me logando, tá? E para que o servidor permita o acesso via Remote App, existe um projeto, tá, no GitHub. Eu vou deixar o link nas descrições do vídeo. E esse projeto permite o acesso através do Remote App. Existe, obviamente, os produtos licenciados da Microsoft. Aqui no caso, esse projeto não fere nenhum direito de propriedade da Microsoft, porque apenas altera algumas parametrizações dos acessos via Terminal Service, tá? Nesse caso, vamos estar baixando o Remote App Tool, tá? No caso, o instalador. Ele é um aplicativo pequeno, tá? Vamos estar abrindo aqui a pasta download da máquina do servidor. Vamos estar executando. Pronto, finalizado aqui a instalação. Uma vez finalizado a instalação, ele cria um atalho na área de trabalho do seu servidor. No caso aqui, eu estou rodando o Windows Server 2019. Bom, nós temos inicialmente um botão para adicionar um novo aplicativo, tá? Vamos clicar. E aqui eu vou procurar qual é o executável que eu quero carregar remotamente. Então aqui eu vou estar usando um aplicativo que é um sistema de automação, tá? Que nós trabalhamos. Uma vez selecionado, eu posso vir e editar as propriedades, tá, dessa conexão. Então aqui eu posso trocar o nome, tá, a qual vai ser usado para fazer a chamada da conexão, tá bom? E em Hosts Options, tá, nós temos outras opções de configuração. O tempo que uma sessão vai ficar, no caso dele ficar ocioso, quanto tempo para desconectar essa sessão. Então, são opções interessantes que você pode estar adicionando aí a sua configuração. Por fim, nós temos o botão para criar a conexão com o cliente.
Aqui nós vamos estar alterando, em vez de server 01, nós vamos estar colocando o IP da máquina, no caso é o IP do servidor, do meu servidor, tá? Você até poderia deixar o nome da máquina, mas nesse caso você tem que fazer, digamos, um mapeamento no seu Linux para que ele entenda esse nome de servidor, tá? Você tem outras opções de configuração do RDP. Tá? Aqui são opções, se você deseja mapear todas as unidades do computador a qual você está fazendo o acesso, se você deseja redirecionar as impressoras locais para dentro da seção remota. Então, há uma variedade de opções e parâmetros. Então, dependendo do que você desejar, você pode estar adicionando isso aqui na configuração do seu arquivo RDP, ok? Fechar. Caso você necessite de mais informações, eu vou estar deixando o link, tá, das propriedades do RDP, tá? Aponta para um link da Microsoft, e aqui você tem mais informações detalhadas sobre cada opção. Então aqui eu vou criar, tá? Não vou entrar em detalhes sobre as outras guias, tá? Para tentar otimizar o nosso tempo do vídeo, né? E aqui eu vou criar o arquivo. Deixa aqui na área de trabalho e vou chamar etrade. Vou fechar agora, tá? Então, se eu clicar com o botão direito em cima deste atalho, eu vou ver que há uma série de parâmetros, né, conforme eu já tinha mostrado no link anterior, tá? Uma série de parâmetros que são definidos dentro do arquivo. Eu vou copiar. Vamos lá. Já existia um outro anteriormente aqui, tá? Vou estar substituindo pelo que nós acabamos de criar e vou estar fechando. Vou minimizar aqui nosso console de acesso ao servidor, tá? E nós vamos estar abrindo um outro console para acesso ao nosso Linux, que aqui no caso roda o KDE. Você pode rodar outras distribuições, tá? Linux. No caso a gente sempre adota variações a partir do Debian, tá? Mas fica à vontade para você adotar qual distribuição que você se sinta mais confortável. Uma vez carregado o sistema operacional em Linux, né, nós vamos precisar instalar o TeamCache, tá? Então, o TeamCache ele pode ser instalado basicamente de duas maneiras, né? Então, se a gente for no site da TeamCache, eles têm outros produtos também muito interessantes, tá? Você pode aproveitar a oportunidade para dar uma olhada com mais calma no site do fabricante, tá? E o produto TeamCache pode ser instalado, como eu falei anteriormente, basicamente de duas maneiras. Ou através dos pacotes em Flatpak,
ou através dos pacotes Snap. No caso do Flatpak, a gente vai precisar acessar a loja, né, do FlatHub. Então, aqui no nosso caso, os pacotes em Flatpak já estão integrados com a loja de aplicativos do KDE, o Discover, tá? Caso você precise fazer essa configuração, tá? Existe a opção aqui, né? E você vai verificar a sua distribuição e configurar conforme a sua distribuição, ok? Caso você já tenha essa integração feita na sua loja de aplicativos, basta você pesquisar pelo aplicativo, tá? E adicionar o aplicativo à sua distribuição, tá? Aqui no nosso caso, eu vou usar o próprio Discover, tá bom? Já mostro para vocês. Caso você use pacotes Snap, né? Então, você acessa a loja do Snap Store, tá? E faz a busca pelo aplicativo que você deseja. No caso, tanto o pacote em Flatpak como o pacote em Snap, todos dois estão na mesma versão, tá? Estão no mesmo versionamento, tá? Do aplicativo. Nem sempre isso ocorre, tá? Então, verifique se isso vai ser um detalhe relevante no caso de você fazer a sua instalação. Então, eu vou abrir aqui a loja de aplicativos, tá? Da distribuição. E vou procurar o Timcast. Em nosso caso aqui, para agilizar o vídeo, já está instalado, tá? Mas basicamente, tá? Se eu fosse remover o aplicativo, ele teria um botão aqui para me fazer a instalação, tá? Tanto o pacote Snap como o pacote Flatpak, eles são aqueles tipos de instalação baseados em modelos do tipo sandbox, né? Então, tudo que eles precisam para que o aplicativo rode está ali meio que dentro de uma bolha, né? Então, eles não interferem na estrutura nem nas dependências da sua distribuição, basicamente, tá? Então, eu considero, apesar de ser pacotes maiores, eu considero bem seguro no caso de você estiver testando uma aplicação ou tiver ainda em dúvida sobre o uso desse aplicativo. Então, aqui em nosso caso, nós vamos iniciar, tá? Eu vou iniciar aqui por dentro do próprio Discover, mas obviamente eu posso fazer a chamada dele através do próprio menu aqui, tá? Então ele tem um Timcast. E também posso colocar aqui, no caso do KDE, eu posso adicionar ele à área de trabalho. Então ele tem essa facilidade também para adicionar a área de trabalho, tá? Ele tem uma tendência a ser muito similar, né, nesse aspecto com relação ao Windows. Vou estar fechando aqui as abas. Então aqui eu tenho o atalho para o carregamento do Timcast. Beleza. Lembre-se que eu deixei o arquivo de configuração lá no nosso servidor, né? Então, nesse caso, eu vou usar o gerenciador de arquivos, tá? Do próprio KDE. Em geral, ele faz o acesso à última pasta, né? Que foi aberta. Aqui no nosso caso é uma pasta que ela já não existe mais aqui nesse computador, tá? Então, aqui eu vou precisar acionar a guia de redes. Pastas compartilhadas. Então,
vou acionar aqui o nosso servidor, tá? Server 01. Ele vai me pedir a autenticação do nosso servidor, tá? E vou localizar o arquivo RDP que foi criado. Então aqui no caso eu vou estar copiando, vou copiar. E para facilitar aqui o nosso vídeo, vou colar ele na própria área de trabalho. Lembrando-se aqui que no nosso caso, só para deixar esclarecido, o Dolphin ele já faz meio que uma integração com o Samba, mas caso não tenha toda essa facilidade no seu gerenciador de arquivos, tá? Você pode estar escrevendo da seguinte maneira, né? A maioria das distribuições tem o client do Samba, então você dá um smb // tá? E o IP do seu servidor, tá, ok? Que aí ele vai fazer o acesso e vai solicitar as credenciais. Se o arquivo, né, você deixou em alguma área que você precisa, alguma pasta compartilhada que você precisa fazer o acesso através do protocolo de compartilhamento de arquivos do Windows, tá ok? Então aqui eu vou cancelar e vou fechar. Vamos abrir aqui o Timcache. Tá? Aqui no caso, ele é muito similar, né, à própria estrutura da conexão RDP do Windows, tá? Eu vou abrir aqui na minha máquina, em Windows. Tá? Então ele tem uma estrutura, de certa maneira, até bem parecida, né? Guia geral, display, recursos locais, experiência, advanced. Então, fazendo aqui a tradução, seria geral, exibição, recursos locais, experiência avançada. Então ele é muito parecido, o que facilita, de certa maneira, um pouco o manuseio, entendeu? Para quem já usa conexões em RDP, tá? No nosso caso, eu vou estar abrindo aqui a conexão RDP que foi criada, Open, Desktop, e foi selecionado lá a conexão RDP, tá? Então, ele já traz aqui que o tipo de conexão é do tipo RDP, tá? O tipo desktop seria se eu fosse abrir uma sessão, né, com a área de trabalho completa lá do Windows, que não é o caso, tá? Aqui não está informado as credenciais, mas eu posso informar as credenciais e salvar elas, tá? Vamos fazer um teste aqui. Administrador e salvar, tá ok? Aqui no display não tem como você redimensionar a tela, né? Porque é um programa. Se você tiver algum tipo de hardware que permite a aceleração, né, em termos gráficos, você pode marcar. Se por acaso você tiver um desempenho que não está lhe agradando, que seja um pouco degradado, você desmarca e faz um teste, vê se funciona, assim como a opção de usar a compactação do H264, tá ok? Programas. Ele vai fazer a chamada do programa aqui, né? No caso o E3, eu preciso que essa chamada seja feita através de duas barras verticais, né? O pipe, tá? Recursos locais, tá? Você pode até marcar printers, no caso, se você tiver uma impressora conectada no seu Linux e quer que ela apareça, tá, na conexão em RDP, você pode marcar printers, tá ok? Tá? E algumas outras guias como Experience, caso, né, você queira definir o tipo de conexão. Caso não, ele já deixa por padrão, né, a opção de detectar a qualidade automaticamente com base na performance da sua conexão. Tá? E você tem a opção do Advanced, em que você tem a possibilidade, tá, de não receber o alerta, no caso, tá,
do certificado do servidor, tá ok? É uma opção que você pode definir, tá ok? Então isso fica a cargo de cada um, tá? Então vamos aqui fazer a conexão, vou me conectar. Ele vai dar o alerta da conexão do certificado, ok? Vou marcar que não quero mais receber esse aviso, tá? Ok, novamente aqui. Desculpa, esse daqui é o do certificado, tá? Então eu vou dar ok aqui. Vou informar aqui a senha de acesso. E aqui eu tenho a tela do aplicativo. Então, um aplicativo que rodaria basicamente em um Windows, eu estou rodando ele agora dentro do Linux, sem necessariamente eu me preocupar com qualquer camada de compatibilidade usando o Wine, né? Então, às vezes o uso do Wine é muito restritivo por causa dessa situação da camada de compatibilidade. Então, é preferível a gente fazer o acesso via aplicativo RDP dentro de uma seção, dentro do protocolo RDP, tá? Então aqui basicamente eu tenho o funcionamento normal do programa, tá? Tá aqui fazendo um uso rápido só para mostrar para vocês. Então, lembrando que nós estamos dentro de uma máquina virtual, então quanto melhor for o desempenho da máquina e também o desempenho da sua rede, melhor é o retorno, entendeu? Da fluidez da tela e do acesso ao sistema em si, tá ok? Então, aqui no caso eu vou encerrar a conexão. Antes de encerrar, eu vou mostrar um outro detalhe. Então, se eu for minimizar aqui a tela, eu for fazer o acesso ao servidor, eu for no gerenciador de tarefas, na guia usuário, eu vou perceber que eu tenho 2 administradores aqui rodando. Isso é um detalhe muito importante, tá? O Windows Server, ele permite, obviamente, uma conexão local, tá? De próprio uso da máquina, tá? Do Windows que está instalado na máquina, e permite uma sessão administrativa, né? Para efeito de suporte. Isso no caso do server, lembrando-se desse detalhe. Obviamente, você tem maneiras de contornar essa situação? Tem. Você pode usar o terminal Service do Windows, né, para abrir múltiplas sessões de acesso, tá? Não seria problema, tá? Você tem outras opções também que contornam esse bloqueio, essa restrição da Microsoft, tá? Então, se você quiser correr esse risco, né, de ferir os direitos autorais da Microsoft, é por sua conta e risco, tá? O vídeo aqui não vai entrar em detalhes com relação a isso, tá? Mas de certa maneira é possível também, tá ok? Então, obrigado, tá, por assistir o vídeo, tá? E nos vemos numa próxima etapa. Um abraço.